carta. Nós estamos partindo para a conclusão do evento e, de novo, está cabendo a mim a tarefa de encerrar a conferência. E eu gostaria então de meditar com os irmãos em Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 17, e falar sobre o Espírito Santo e a segurança do cristão. Eu já quero dizer logo de saída que eu não quero tratar especificamente de um dos 5 pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos ou a preservação dos santos, mas eu quero tratar da segurança como, vamos nos colocar dessa forma, como um subproduto dessa questão da perseverança ou da preservação dos santos. Eu quero descer um pouco mais no que diz respeito ao aspecto subjetivo da segurança, uma vez que eu creio que aquela questão objetiva da base doutrinária da segurança do cristão já está muito bem estabelecida. Eu estou pressupondo que ela está muito bem estabelecida entre nós. E Romanos 8, nós sempre que falamos sobre a segurança do cristão, em Romanos 8, nós vamos direto lá para o capítulo 28, versículo 28 até o final. E falamos sobre, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Trabalhamos aquele texto clássico da doutrina da predestinação, versos 29 e 30, e depois aquela doxologia do apóstolo Paulo, lá no final do capítulo 11, quando ele fala da profundidade do conhecimento e das coisas de Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. E sempre trabalhamos a segurança do cristão por ali. Hoje eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a primeira parte do capítulo 8, que muitas vezes é negligenciada, e ela tem muito a nos dizer sobre a nossa segurança, especialmente a nossa segurança subjetiva, aquele sentimento de segurança como um produto da santificação, como obra do Espírito nas nossas vidas. Romanos 8 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. E eu continuo: assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 15
Não recebestes espírito de escravidão para viverdes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Oremos. Pai querido, que a luz do Teu Espírito que habita em nós e que nos guia, seja também aquele que guia nossa mente para entendermos a Tua Palavra e descansarmos na Sua presença, estando Ele conosco aqui. Vem nos abençoar ao terminarmos esse evento, para que ao sairmos daqui saiamos motivados e não desmotivados quanto à nossa relação com o Teu Espírito, para buscarmos e vivermos em santificação para a glória do Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A segurança é um subproduto da santificação, e a santificação, ela diz respeito à obra e à ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A segurança que vem ou que advém da santificação, ela nos livra daquele medo paralisante e também das ameaças ao nosso crescimento pessoal e espiritual na fé, e também nos livra da dúvida quanto à eficácia da obra de Cristo a nosso favor. Quem já leu 1 João diz que existem certas coisas na vida cristã que nós precisamos saber. E uma das coisas que nós precisamos saber é que os nossos pecados foram perdoados e são perdoados por causa do nome de Jesus. Independente do que nós sentimos a respeito disso, se nos sentimos bem ou se nos sentimos mal, é algo que nós precisamos simplesmente saber. Se nós confessamos a Cristo, se nós entregamos a nossa vida nas suas mãos por meio do arrependimento dos nossos pecados, essa crença, e não somente a crença, mas a verdade que essa crença expressa, ela já é nossa, ela nos pertence, e nós só precisamos saber disso. E João fala exatamente isso, porque muitas pessoas se alimentam do medo, e ele vai dizer no capítulo 4 que o verdadeiro amor, ele não produz medo, porque o medo produz castigo, e o verdadeiro amor, ele lança fora o medo, ele traz segurança. E no capítulo 3 de 1 João, ele diz que, olha a maravilha que nós precisamos saber, a maravilha de que nós somos filhos de Deus, e que nós, embora não saibamos como Ele é agora, mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Algo que nós precisamos saber, porque Cristo já fez essa obra por nós. É um fato de que a nossa salvação, a nossa segurança da salvação, a perseverança dos santos, a preservação dos santos, ela acontece porque foi edificada em cima de bases seguras. O fundamento do Deus que se reconciliou conosco, o fundamento do Filho que se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, o fundamento de que o Espírito está presente no nosso coração, e por meio dele o amor de Deus é derramado diretamente dentro do nosso coração, porque o Espírito já foi outorgado, ele já foi dado por Deus a nós. Uma vez que ele já foi dado, ele trabalha em nossas vidas. Em Romanos 8, Paulo trata exclusivamente da segurança do cristão, e o capítulo 8 de Romanos é o grande capítulo sobre o Espírito Santo, assim como 1 Coríntios 15 é o grande capítulo sobre a ressurreição, e 1 Coríntios 13 é o grande capítulo sobre o amor de Deus. Este é o texto em que mais se fala a respeito dessa obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu gostaria de ressaltar para os irmãos aqui, segundo a estrutura do texto, 4 fundamentos dessa nossa segurança. E eu acho que o título correto do meu sermão seria mais 4 fundamentos da nossa segurança no que diz respeito a Cristo, ou no que diz respeito à ação do Espírito Santo na aplicação da obra da salvação nas nossas vidas. O primeiro fundamento que o texto nos chama a atenção, versículo 1 até o versículo 4, é aquilo que Paulo chama de a lei do Espírito, que está em contraste com a lei do pecado e da morte. Os irmãos perceberam nessas 3 exposições que nós fizemos, de Efésios
5, de Gálatas 5 e agora de Romanos 8, que sempre que se fala da obra do Espírito Santo ou da ação do Espírito Santo em nos encher, em nos guiar e também de produzir no nosso coração segurança, sempre, invariavelmente, essa obra do Espírito Santo é contrastada com a nossa carne, com a natureza humana pecaminosa. Paulo não trata aqui da nossa batalha espiritual contra o mundo e contra Satanás, mas ele trata da batalha espiritual que acontece dentro de nós mesmos e que tem tudo a ver com a insegurança e com a segurança. É a nossa carne, os pecados, e ele fala da lei do pecado e da morte. Quem já leu aquele livro Mal que Habita em Mim, um livro que eu recomendo ser ministrado na escola dominical, para os adolescentes, para os jovens, depois para as senhoras e para os adultos, para todo mundo, em momentos diferentes da escola dominical da igreja. A Chris Landgaard, ele trabalha essa presença do pecado, o mal que habita em mim. Quando eu li aquele livro pela primeira vez, eu fiquei muito assustado com o que ele falava. Quando eu li a segunda vez para preparar aulas para a escola dominical, eu percebi que Landgaard sempre termina cada um dos capítulos falando da graça de Deus. Mas ele fala lá no primeiro capítulo que esse mal que habita em nós é uma lei. Não como a lei de trânsito que o semáforo ou o farol ele fica vermelho e você tem que parar. Mas nem sempre a gente para. E o máximo que pode acontecer é uns pontos na carteira e uma multa se tiver um guarda ali por perto. Mas se não vier nenhum outro carro do outro lado, você atravessa normalmente. Mas a lei do pecado, ela é diferente. Ela não é uma lei que nós podemos aumentar ou diminuir os pontos na carteira que você vai perder dependendo do grau de imprudência que tem naquela ou nessa cidade. Ela é uma lei permanente, como a lei da gravidade. Ela está aí, ela nos atravessa, ela nos permeia, ela tem tudo a ver com a gente. E o Espírito, ele vem atuar e ele vem contradizer exatamente essa lei, porque ele vem para plantar a vida onde antes estava plantado a morte. Então, aquilo que nos traz segurança no que diz respeito à nossa salvação e à nossa santificação é que um novo princípio foi implantado dentro de nós. E essa implantação, ela não se dá por meio de uma aplicação, como geralmente nós falamos do Espírito, porque parece uma injeção que alguém vai dar em você. Mas é uma infusão. Ele infunde em nós, partindo de dentro, essa nova lei. Ele está presente em todo o tempo em que a lei do Espírito está sendo aplicada nas nossas vidas. Por isso que o conflito com a carne, ele é permanente enquanto nós estivermos aqui nessa vida. Se nós somos de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós estaremos em constante luta contra os nossos pecados, porque eles não foram retirados, e foi quebrado o seu aguilhão, que é a condenação, mas ela continua ainda agindo entre nós, e só lá na glorificação é que todos os nossos pecados serão definitivamente lançados no abismo Challenger, que é o lugar mais fundo que existe na face da terra. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. A obra da justificação, ela está completa no sacrifício de Jesus, mas é o novo princípio de vida que vem depois, que é a santificação, é que torna essa justificação aparente diante dos olhos, dos nossos próprios olhos e daqueles que convivem conosco. E Paulo diz que isso acontece porque Deus enviou Jesus, porque Jesus se encarnou, porque Jesus é a oferta do pecado, porque em Cristo Deus condenou o pecado e assim Ele cumpriu as exigências da lei, versículo 4. Observe que o Espírito age com esse novo princípio, mas todo ele é alimentado a partir daquilo que o Filho fez
na cruz, porque o Espírito não veio para chamar a atenção para si, ele veio para glorificar Jesus. O primeiro princípio que nos traz segurança é o princípio de que há uma nova lei agindo em nós, que é diferente e é contradizente à lei do pecado e da morte. Por isso é importante enfatizar que o verbo livrou está no passado definitivo. Nenhuma condenação há, legalmente falando. E assim, o poder de Jesus age por meio do Espírito, e onde está o Espírito, o poder de Jesus age. E a conclusão de Paulo é que, por causa disso, nós não andamos mais nessa lei antiga, mas agora nós andamos na lei nova, que é a lei do Espírito. A outra lei, ela vai se tornando cada dia mais obsoleta na vida daquele que anda com Jesus e o serve. O segundo princípio que nos traz segurança aqui no texto é aquilo que Paulo chama de a inclinação do Espírito. Nós, diz o verso 5, agora somos inclinados para o Espírito e não mais inclinados para a carne, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que produziu essa inclinação é a nova lei que foi introduzida nas nossas vidas. A inclinação da carne leva para a morte, mas a inclinação do Espírito leva para a vida e para a paz, porque a inclinação da carne, o pendor da carne, é inimizade contra Deus, e quem anda nesse caminho não pode agradar a Deus. E essa é a conclusão, versículo 9, nós agora não estamos mais na carne, no Espírito nós estamos, se de fato esse Espírito então ele veio habitar em nós. Mas o texto diz que nós somos inclinados para o Espírito. Gálatas 5, Paulo fala de semear para o Espírito. Eu creio que é algo semelhante. A nossa inclinação, ela é uma expressão da nossa natureza. Se nós nascemos de novo e recebemos uma nova natureza, recebemos uma nova inclinação. É um erro muito comum quando estudamos antropologia bíblica, as pessoas acharem que Deus criou Adão neutro, uma tábula rasa, um zero. Ele não era nem bom e nem mau. Mas quando você lê com um pouco mais de atenção Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem bom. Deus não criou o homem neutro. Deus criou o homem com a inclinação de ser bom. O pecado fez o homem pender, inclinar para o outro lado e caminhar nessa inclinação que dá para a morte, que é o princípio da morte agindo. A nova criação, ela ajusta a inclinação do homem outra vez. Aquele que estava inclinado para se afastar de Deus, agora é inclinado para se aproximar de Deus. Quem trabalha muito isso de uma forma muito profunda e que dá até dor de cabeça na gente tanto estudar aquilo, é Jonathan Edwards, quando ele fala das afeições humanas. Quando ele fala das afeições humanas, ele está falando das motivações, das inclinações da nossa natureza. O Espírito veio nos inclinar de novo. O que é importante nós aprendermos sobre essa inclinação que traz segurança é que, uma vez inclinados, a Bíblia não está falando de um pêndulo, ela está falando de uma inclinação, de uma posição na qual você foi colocado. Não é assim. Você estava, vamos colocar à esquerda, você estava para a esquerda, agora você foi inclinado para a direita. Se algum dia você tiver dinheiro, se você já não fez esse passeio e quiser conhecer a Itália, vai lá na Torre de Pisa. Outro dia o pastor da nossa igreja passou por lá e trouxe a foto, deu vontade da gente ir também, né? Mas quem vai lá visitar a Torre de Pisa, ela está lá já há séculos, inclinada para um lado só. Ela não está de manhã inclinada para o leste e à tarde inclinada para o oeste. Ela está sempre inclinada para um lado só.
A nova lei que foi colocada como princípio de vida em nós, ela nos inclinou para o lado oposto ao qual nós estávamos inclinados antes. Então essa é uma ação do Espírito. Ele nos atrai para si e ele nos inclina em direção a Deus. E o resultado dessa nova inclinação, versículo 6, é que ela vai trazer vida e paz. Paz com Deus, a mesma paz do capítulo 5, a paz da reconciliação. E se Deus, que antes estava bravo conosco por causa dos nossos pecados, e diz Paulo em Romanos 5, verso 10, verso 11, se Ele que antes estava separado de nós, agora já se reconciliou conosco, como que nós podemos perder a nossa salvação? E segundo, a inclinação do Espírito, ela nos leva a agradar a Deus. Quem não foi inclinado pelo Espírito para a nova direção que é andar com Jesus, não pode agradar a Deus. É uma das questões que a Bíblia sempre coloca e que enraivece aquelas pessoas que não querem se tornar cristãos e que faz com que eles digam que nós somos intolerantes. Não é uma questão de intolerância. É uma questão de que para que alguém agrade a Deus, a sua inclinação contra Deus, em rebelião contra Deus, precisa ser mudada de posição para alguém que agora quer amar a Deus e servir a Deus. E o que nos traz segurança é que o Espírito está atuando com essa nova lei para manter essa inclinação permanente. Aqueles que são de Cristo Jesus andarão nessa direção. Eles não ficarão como um pêndulo sem saber o que fazer. E os calvinistas gostam de fazer esse tipo de brincadeira. A sua flor vai ser a tulipa e não a margarida. Deus me quer, Deus não me quer. Deus me quer, Deus não me quer. Deus não fica assim com a gente. Hoje eu vou abençoar ele porque ele me obedeceu. Agora não vou abençoar ele porque ele não me obedeceu. Deus não fica mudando a nossa inclinação. Ele persistentemente, por meio de seu Espírito, com uma nova lei, nos traz de volta para aquele caminho e para algo superior a ele, que é a vida e a paz. Então Paulo cai no seu terceiro argumento. O que nos traz segurança como cristãos? Além dessa nova lei, além dessa inclinação que o Espírito Santo agora está nos conduzindo para ela e com ela, é também a própria presença do Espírito Santo no nosso coração, porque ele diz, olha, se vocês são de fato dessa forma, seguindo a Deus, versículo de número 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós porém não estáis na carne, verso 9, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, porque se o Espírito não habita em vós, então esse tal não é de Cristo, e se você não é de Cristo, você não está em Cristo, e se você não está em Cristo, ainda há condenação para você. A habitação do Espírito é uma prova evidente de que Deus está operando em nós. Nós vimos em Efésios capítulo 1, versículo 11 e versículo 13, que o Espírito é o selo e é o penhor. E ele é selo e penhor para garantir que a obra de Deus que ele começou em nós, ele a termine. Os verbos de Efésios 1 estão no passado definitivo, Deus já nos selou, e no presente o Espírito é e continua sendo o penhor da nossa herança, de modo que a habitação do Espírito Santo é a promessa de Deus de que Ele terminará o que começou. Assim como quando você financia um carro ou uma casa em 60 parcelas em 15 anos, você paga as primeiras, dá entrada como promessa e garantia de que você pagará todas as prestações que o contrato lhe obriga a fazer. Deus fez isso conosco, colocando o Espírito Santo habitando em nosso coração. Ele diz: o Espírito habitando em vocês é a prova de que eu não deixarei vocês para trás.
de que o filho que veio a primeira vez, de fato virá a segunda vez, e vocês estarão com ele. Jesus já havia dito isso em João 14, João 16, quando ele disse que ao ir para a casa do Pai, ele enviaria o Espírito para ele estar para sempre conosco. E que estando o Espírito conosco, o Pai nos amaria, o Filho nos amaria, e eles viriam habitar com a gente. E o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E como é que Jesus está conosco todos os dias? Através do Espírito. O Espírito está entre nós. Quem já leu Apocalipse, capítulo 1, quando Jesus escreve as cartas às igrejas, é dito que ele anda no meio, entre os candeeiros. E eu me lembro do Dr. Russell Shedd expondo o Apocalipse 1, ele diz: por que Jesus anda entre os candeeiros? E o versículo 20 diz que os candeeiros são as igrejas de Deus. Ele anda intrigantemente para ver como está a nossa luz, mas ele anda consoladoramente para que as igrejas saibam que ele não nos deixou sozinhos, ele está no nosso meio, ele está entre nós, e ele está entre nós com o seu Espírito. A sua presença entre nós, ela é intrigante, mas ela é também consoladora. Ele quer saber se nós estamos produzindo frutos, mas ele não quer simplesmente cobrar os frutos, ele quer participar da colheita, ele quer conduzir o trabalho, ele quer deixar-nos seguros de que não estamos trabalhando em vão, e ele o faz por meio da habitação do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. A habitação do Espírito Santo no nosso coração é o sinal da nossa identidade cristã. Se o Espírito não habita em vós, vocês não são dele, vocês não pertencem a ele. O fato de nós sabermos que pertencemos a Cristo é o fato de que somos morada do Espírito Santo, e isso nos capacita a viver para Deus e adorar a Deus. A afirmação do verso 9, ela é categórica: quem não tem o Espírito não é dele. E no verso 14, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Aprendemos essas verdades em Efésios 1, como nós acabamos de ver. E lembre-se que no Antigo Testamento o tabernáculo foi construído para que Deus estivesse habitando no meio do povo. O tabernáculo ficava bem no centro do acampamento, e o centro do tabernáculo era o Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança. Deus estava ali. Em Êxodo 32 nós temos aquela derrapada dos filhos de Israel no episódio do bezerro de ouro, e é interessante que quando termina aquela noite, a Bíblia diz em Êxodo 33 que a coluna de fogo e a coluna de nuvem saíram do meio do acampamento de Israel. E Moisés, sem falar nada com ninguém, ele pega a tenda, não o tabernáculo, a tenda da congregação, porque o tabernáculo ainda estava sendo confeccionado, ele só vai ser inaugurado lá no capítulo 40 e usado pela primeira vez em Levítico 9. Êxodo 32, o tabernáculo não está pronto ainda. Então a tenda da congregação é uma outra tenda. Moisés pega essa tenda e diz, Êxodo 33, que ele a monta lá longe. É essa a expressão que está lá no texto. E lá ele vai para orar e conversar com Deus. Quando ele entra na tenda, a coluna de fogo, a coluna de nuvem se posta do lado da tenda, lá longe do acampamento. Mas o texto diz que quando o povo vê Moisés indo para aquela tenda, algumas pessoas que amavam ao Senhor começaram a ir atrás de Moisés. E as pessoas ficavam em pé diante da sua tenda, da sua moradia, vendo Moisés passar. E aí quando Moisés entra na tenda, e a coluna que antes estava no meio do acampamento e saiu e aparece lá, aparece diante dos seus olhos, a Bíblia diz que todos, sem exceção, se ajoelham diante da porta da sua própria tenda para adorar a Deus, em sinal de que o perdão de Deus estava de volta.
Lloyd Jones usa essa expressão para falar sobre avivamento, de que Deus, sem alarde, sem tocar trombeta, levou Moisés a ir lá para fora, para que as pessoas percebessem o desagrado de Deus com o pecado deles. E aí, quando o tabernáculo é inaugurado, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, vem novamente para o centro do acampamento. E o Santo dos Santos, quando é traduzido, a palavra hebraica para o grego é traduzido pela palavra naon. E quando Paulo fala em Efésios 2 que nós somos o santuário de Deus, ele usa a mesma palavra naon, o lugar onde estava a arca da aliança, a igreja. E quem é essa habitação? Não é uma arca da aliança, é o Espírito, que é a presença de Deus, da sua glória Shekinah, no meio do seu povo. A habitação do Espírito Santo é uma das afirmações bíblicas mais fortalecedoras para a nossa fé, e que nos traz a segurança, porque o Espírito que habita em nós, diz Paulo no verso 10 e no verso 11, é o Espírito que garante a nossa ressurreição. A habitação do Espírito também é a garantia da vitória contra a nossa natureza pecaminosa, versículo 12. E ele diz que nós participamos dessa luta através da mortificação das obras da carne. E Paulo explica isso melhor em Gálatas capítulo 5, quando diz que aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com os seus desejos e as suas paixões. E nós sabemos que a crucificação é uma morte certa, porém vagarosa, dolorosa, mas que não vai deixar de acontecer. Quem via um homem carregando um patíbulo, aquela madeira que era depois anexada na haste, e aí ficava uma cruz, sabia que ele estava saindo da cidade e nunca mais ele entraria pela porta da cidade vivo outra vez. Quem estuda a história do Império Romano toma conhecimento de que em alguns casos um crucificado pelo menos demorou 30 dias para morrer. E era por isso que eles quebravam as pernas dos crucificados para ver se eles morriam mais rápido. Só que essa crucificação que Paulo está falando não é a crucificação de cristãos por causa do testemunho, é a crucificação da carne por causa da nova lei do Espírito que veio habitar em nós. No entanto, essa crucificação é uma obra nossa, e nós temos que reconhecer que nem sempre temos sido tão resolutos na prática dessa mortificação da carne, que é arrumar um jeito dela morrer de fome dentro de nós. É matá-la de fome, é crucificá-la, para que cada dia mais ela tenha menos influência nas nossas vidas. E o elemento que permite isso é nada mais, nada menos do que o Espírito de Deus habitando os nossos corações. Ele mora nos nossos corações. Quando eu namorava a minha esposa, no fundo do quintal da casa do meu sogro tinha uma jaqueira. Ontem o pastor Emerson fez uma piadinha a respeito disso. Um dos melhores lugares para ficar naquela casa num dia de sol em Goianésia, que é uma cidade muito quente, era debaixo da jaqueira do seu Jovercino. Mas era um lugar que eu jamais gostaria de ficar quando estivesse chovendo forte. Embora as pessoas digam que a jaca não caia de uma vez, ela vai derretendo aos poucos, eu é que não quero pagar para ver. Então, passar alguns momentos debaixo daquela jaqueira era algo maravilhoso, mas não morar ali. O Espírito, ele não mora debaixo da jaqueira do nosso coração, ele mora no nosso coração. Ele é o dono da casa, ele conhece os cômodos, ele administra a vida da casa, ele é o Senhor do coração. Quando nossa primeira filha nasceu, nós tivemos uma irmã que vinha nos auxiliar no trabalho doméstico,
E aí um dia eu saí para fazer uma visita, minha esposa foi trabalhar, e eu cheguei em casa, todos os móveis da casa tinham sido trocados de local. E eu perguntei para a nossa auxiliar: a Edneia pediu para você mudar os móveis de local? Não, é que eu achei que estava tudo sem graça, eu resolvi mudar. E as irmãs aqui que são irmãs sabem qual que é o tremor que vem depois. Então eu disse para ela: você muda tudo de volta antes dela chegar, porque se ela não te mandou fazer isso, você não pode fazer. Não é a sua casa, é a nossa casa. A sua casa, você coloca os seus móveis onde você quiser. Na nossa casa, os nossos móveis vão ficar aonde a gente quer. Então o Espírito é o dono da nossa casa, e é Ele quem vai ajeitar as coisas dentro da casa, conforme a sua boa vontade, conforme o seu querer no nosso coração. E o último fundamento, para não delongar demais, que eu acho que é o clímax do testemunho de Paulo aqui. Ele começa com a lei, ele passa pela inclinação, ele fala da habitação, mas essa habitação não é passiva, é uma habitação proativa, intencional. O Espírito Santo habita para fazer mudanças na nossa vida. E isso é o que Paulo fala através do chamado testemunho do Espírito, verso 14 até o verso 17. O Espírito Santo nos guia, porque nós somos filhos de Deus em Cristo. E aí Paulo reúne 4 provas que são a base do testemunho do Espírito Santo no nosso coração. A primeira prova, no verso 14, é a que diz que quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. O Espírito Santo nos diz constantemente: você é filho, você é filho, você não é escravo. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica na casa. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês moram com o Pai, vocês são bem-vindos na casa do Pai. Vocês não são hóspedes da casa do Pai, vocês são moradores da casa do Pai. O Espírito nos guia, e Ele nos guia para a casa do Pai. Ele nos guia pelos caminhos do Pai, Ele nos guia pelas veredas do Pai, porque Ele tem prazer no Pai, que é que os filhos conheçam o Pai. Quem já leu aquele livro 7 necessidades básicas da criança, que fala sobre todas as necessidades que a criança tem, ele termina contando uma parábola de 3 atos. Então ele diz: eu recebi pela mão uma criança e eu tinha que levá-la ao Pai. Eu achei pesada a tarefa. Então era tanta coisa que eu tinha que ensinar para ela antes dela conhecer o Pai, que eu não perdi tempo. Então eu a puxei pela mão e falei disso, falei do trovão, falei do relâmpago, do poder do Pai, da força do Pai, e foram tantas coisas que eu falei. O Pai é tão grande, tão poderoso, e a criança precisa saber. Então quando chegou a hora de encontrar com o Pai, e eu disse: olha o Pai, a criança estava com medo dele, porque eu só falei de trovão, de relâmpago, dessas coisas, e ela se escondeu atrás de mim. Uma outra pessoa pegou uma criança pela mão, tinha que levar ao Pai, e ela achou que era muita coisa para ensinar, então ela começou logo: vamos daqui, vamos dali, vamos de lá, faz tantas coisas. Quando chegou a hora de apresentar ao Pai, ela desmaiou de cansada antes de sair das minhas mãos para ir para as mãos dele. Tanta coisa que eu falei do Pai para ela. E um terceiro pegou uma criança pela mão e disse: eu tenho que levá-la ao Pai. E eu achei um privilégio fazer isso. Então nós saímos para ver as belezas das obras do Pai. Eu mostrei a água, nós passamos a mão na água, a água fria, saborosa. Eu abaixei a galha onde tinha um ninho de passarinhos, seus ovos. Eu disse: olha o tanto que o Pai é bom, Ele cuida dos passarinhos. E eu fui mostrando pelo caminho todas as coisas boas que o Pai fez para nos alegrar. Quando às 6 horas da tarde nós chegamos, eu disse: olha o Pai. Ela nem esperou, ela soltou da minha mão rápido e foi abraçar o Pai. É assim que o Espírito Santo faz com a gente, quando Ele testemunha as coisas do Pai no nosso coração. Ele quer que nós nos apeguemos ao Pai, que nós o conhecemos e que nós tenhamos a intimidade daqueles que são filhos verdadeiros do Pai. O Espírito Santo só guia aquele que é filho.
Essa é a primeira prova. A segunda prova é que o Espírito nos leva, como eu disse ontem, a chamar o Deus de papai, o Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de escravidão, nós recebemos o espírito de adoção. E essa adoção que o Pai pratica para conosco nos permite de chamá-lo com intimidade, de chegar bem junto do seu trono de graça, de pedir ajuda e socorro quando precisarmos. E o Espírito faz isso, Ele nos incita, Ele nos incentiva, Ele testemunha para nós dizendo: chame o Pai de papai. Tenha intimidade com o Pai. Não é uma intimidade de você desrespeitá-lo quando achar melhor, mas é intimidade que, construída sobre o respeito, sabe que pode contar com o Pai. O testemunho do Espírito implanta o direito à intimidade com Deus, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem Cristo é e quem Ele é para nós. Ele é o irmão mais velho, Ele é a primícia da ressurreição, Ele é o autor e o consumador da fé, e foi Ele quem rasgou o véu para que nós entrássemos aonde o Pai diz que está presente, no Santo dos Santos. Não é para ser um jargão que nós vamos usar irresponsavelmente, mas é para ser a segurança de que nós conhecemos a Deus verdadeiramente. Lembra de 1 João 2? Pais eu vos escrevi, filhos eu vos escrevi, filhinhos eu vos escrevi, jovens eu vos escrevi. Pais eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que era desde o princípio. Jovens eu vos escrevi porque a fé de vocês é forte, vocês têm vencido o maligno. Filhos eu vos escrevi e vos escrevo para que vocês saibam que os seus pecados são perdoados pelo seu nome. Aqueles que conhecem o Pai transmitem isso para os outros. Deixa eu ilustrar. Não sei se você já assistiu aquele filme Um Sonho Possível, que é baseado numa história verdadeira daquele jogador de futebol americano John Ower. E a gente assiste o filme, ele lá andando na rua numa noite de muito frio, e aquela senhora cristã e a sua família vê a situação e o traz para dentro da sua casa. Primeiro ele dorme lá na sala, depois ela ajeita um quarto para ele, e por fim ela quer adotá-lo como filho. E quando eles vão dizer para ele: olha, nós gostaríamos que você fosse um membro da família, e a resposta dele é uma das partes mais engraçadas do filme: mas eu pensei que eu já era. Mas o que foi que o levou a pensar que ele já era membro da família? A forma como ele foi tratado desde o primeiro dia em que ele entrou na casa. E à medida em que ele foi participando da vida daquela família, coisas que ele não tinha, ele passou a ter. E uma das cenas mais amáveis do filme é quando a mãe pergunta se era constrangedor para a filha ter um homem grande, negro, e que não era um filho verdadeiro da família, ali dentro da casa, junto com ela, e ficava sozinho com ela ali de vez em quando. E a filha então diz: as pessoas falam bobagem. Mas a cena seguinte, eles estão na escola, ele sentado lá longe, ela sentada aqui com as amigas, e aí ela vê que ele está longe, e então ela percebe que havia um fundamento nas falas das pessoas por causa de como ela o tratava. E a partir daquele momento ela se levanta, pega seus cadernos, seus objetos e se senta do lado dele. E ele pergunta: o que foi? E ela diz: cala a boca, a gente faz isso lá em casa o tempo inteiro, vamos fazer aqui também. Ela passou a tratá-lo publicamente como seu irmão. E no final ele já era filho. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele vai nos convencendo de que Deus nos trouxe para a sua casa, para nós vivermos nessa casa como filhos e não como estrangeiros, não como hóspedes, não como pessoas que vieram passar um período com Ele e depois vão embora. Não, o Espírito é quem diz para nós: olha, é para valer, a adoção é definitiva.
Deus não vai voltar lá no cartório e dizer que não te quer mais. Terceiro fundamento: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fica falando para nós o tempo todo: você é filho, viva como filho, comporte-se como filho, receba a bênção do filho. Por que nós temos certeza da nossa salvação? Por que nós temos segurança da nossa salvação? Porque o Espírito não deixa esse assunto morrer no nosso coração. Não é uma questão de arrogância, não é uma questão de soberba, é uma questão de amor carinhoso por nós. Não são somente os que não creem que ficam nos acossando, dizendo que isso não tem nada a ver. Nós também ficamos dizendo, por causa dos nossos pecados, que tem tudo a ver, que Deus nunca nos tratará como filhos. Deixa eu ilustrar isso melhor. Eu recebi no meu gabinete uma vez uma senhora. O comum nos gabinetes pastorais é recebermos mulheres que reclamam de maridos que adulteraram. Mas nesse dia eu recebi um marido que a esposa tinha adulterado. E ele veio tentar conversar comigo como que ele poderia provar para a esposa dele que ele tinha perdoado ela, porque ela não conseguia mais se relacionar com ele como se relacionava antes do adultério dela. E então ela veio conversar comigo, e eu perguntei para ela o seguinte: como é o tratamento que o seu marido te dá agora em relação ao tratamento que ele te dava antes de você ter escorregado? E ela disse para mim: pastor, a mesma coisa. Ele não diminuiu o carinho, ele não diminuiu o respeito, ele não diminuiu a forma amorosa com que ele me tratava antes. Então a pergunta que eu fiz para ela a seguir foi a seguinte: então ele te perdoou ou ele não te perdoou? Porque se ele não tivesse te perdoado, ele te trataria como você acha que ele deveria te tratar agora. Mas ele te perdoou, e ele não diminuiu a sua condição de esposa por causa desse pecado. Deus faz assim com a gente. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e as nossas iniquidades. Ele nos trata como Pai, disciplinando quando temos que ser disciplinados, incentivando quando precisamos de incentivo. E o Espírito então testifica. Ele diz para o nosso espírito que somos filhos de Deus. A nossa segurança ela é baseada em questões históricas da revelação de Deus a nós, mas é baseada também em questões sobrenaturais da ação e da presença do Espírito Santo em nós. É o Espírito sobrenaturalmente habitando em nós que diz para nós que a nossa salvação não falhou, que Jesus não se equivocou, que Deus não errou a medida, mas que Ele continua nos amando o tempo todo. E é por isso então que a quarta prova que Paulo nos dá no verso 17, depois confirmada no verso 23, é que o Espírito Santo confirma a nossa adoção e a nossa herança com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É claro que Jesus é o Filho unigênito do Pai, mas todos nós somos filhos adotivos por meio dele. E Deus nos recebeu como uma grande família. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas os nossos laços familiares, irmãos, irmãs, pais, mães, tios, avós, esses laços, eles têm data de validade, eles só vão até a morte. Mas a nossa irmandade em Cristo, ela ultrapassa a morte para a vida eterna. Deus não tem sobrinhos. Ainda que os irmãos batistas de vez em quando ficam nos alfinetando, dizendo que nós somos primos deles,
Nós somos irmãos. E a gente pode brigar o tanto que for com os irmãos da Assembleia, que a gente vai para o céu, e é o mesmo céu, não é o de cima e o de baixo. Porque Deus só tem filhos. E quem é filho de Deus só pode chamar o outro filho de Deus de irmão e de irmã. E é o Espírito quem diz para nós: a adoção de vocês foi para valer. E eu quero terminar dizendo o seguinte: leve para casa os seguintes pensamentos. A nossa segurança da salvação não é baseada num sentimento subjetivo, mas numa obra objetiva de Deus a nosso favor, que é a justificação. Mas essa justificação, ela não fica lá pregada num quadro como um diploma que você recebeu. Ela é colocada funcionalmente na sua vida através da santificação, que é uma obra do Espírito Santo de Deus. E você pode sentir segurança. Segundo, a linguagem da segurança não é a linguagem da dúvida ou da desconfiança, mas é a da certeza que é garantida por quem ofereceu a salvação, e não pela inconstância de quem recebeu. Terceiro, a segurança, ela cresce na medida que a intimidade cresce. Uma vez, mas o local aonde esse caminho vai terminar é a vida e a paz. E por último, a segurança da salvação para nós nunca é uma arma, mas é sempre um testemunho alegre. Capítulo 19, 20 por ali, 20, 21, 22. E no capítulo 22 de Atos, ele é colocado perante o Sinédrio para falar de Jesus. E Paulo, que não é bobo nem nada, ele sabe exatamente o que vai alvoroçar o Sinédrio, que é a doutrina da ressurreição, e ele começa a falar de Jesus. Quando ele fala a palavra ressurreição, desaba a controvérsia. E ele quase é morto ali. À noite ele está preso na cadeia, sozinho, amarrado, agrilhoado. E talvez ele estivesse pensando ali, totalmente inseguro, que não deu em nada. Tudo que eu preguei não deu em nada, ninguém me ouviu. E aí Atos 23 diz que o Senhor Jesus vem, se coloca ao lado de Paulo. E a primeira palavra que o Senhor Jesus diz para Paulo é a seguinte: coragem. Tudo o que você disse para eles é para você dizer igualzinho para César. Não é o que os sacerdotes, os escribas e os fariseus pensam de você que determina como que eu vou te usar. É como eu olho para você e como eu te escolhi é que determina a sua segurança. Daí para frente, Paulo não tem sequer mais qualquer crise, mas o que eu quero destacar é que naquele momento em que Paulo pudesse, como Elias, achar que não deu em nada, Deus veio. Deus veio para ficar perto. E Deus disse o seguinte: não tenha medo, tenha coragem. A mesma palavra que ele disse para Moisés, que ele disse para Josué, que ele disse para Jeremias, ele agora diz para Paulo: coragem, eu te mandei, e você vai. E eu não estou chateado com você, pelo contrário. Deus é o nosso maior companheiro, e é o maior interessado na nossa vitória, e Ele não nos deixa com a nossa insegurança, com a nossa dúvida e com a nossa incerteza. Ele vem, chega perto e diz: eu estou com você. Vamos orar.